amores! E aí, galerinha? Olha a prof aqui mais uma vez. ¿Están listos para hablar espanhol? Chegamos à nossa penúltima aula de língua espanhola. Uau, que caminhada, hein, gente? Eu tenho, assim, me encantado cada vez mais. Estou gostando muito de ver o feedback de muitos de vocês. Eu espero que eu esteja contribuindo positivamente para a evolução de vocês. E, sem mais delongas, né? Vamos lá baixar nosso telão. Isso aí, amores! E na aula de hoje, né, vamos aí ver palavras homônimas. O que são palavras homônimas, galera? Aquelas palavras parecidas, iguais, ou som, ou escritas iguais, independente de heterogenérico, heterosemântico e heterotônico, tá, gente? Independente dos falsos cognatos. Vamos ver mais um vocabulário que é das películas. E a nossa análise textual vai ser do Enem de 2021, ou seja, do ano retrasado. O livro que vamos ver, Los Detectives Salvajes, e vamos ver Honduras. Agora sim é Honduras. Lembra lá que na 19 eu coloquei Honduras e era El Salvador? Eu não esqueci, não. Enfim, gente, hoje sim é sobre Honduras. Então, sem mais delongas, vamos lá, porque a gente está cheio de coisa para falar. O que são as palavras homônimas, galera? Palavras homônimas são aquelas que se pronunciam de igual forma, porém têm distintos significados. Nós temos as palavras homônimas em língua portuguesa também. E elas são divididas da mesma maneira, as homófonas e as homógrafas. As homófonas, que pronunciam igual, mas se escreve de maneira diferente. Se escreve de maneira diferente e tem significados diferentes também. Ou seja, na fala, ela é muito parecida, ela é muito igual, mas quando a gente vai escrever, tem uma outra letra que muda e também o significado é diferente. Isso são homófonas, ou seja, do som, som. E homógrafas, homógrafas vem da grafia, da escrita. Aí sim, elas são escritas igual, mas o significado é diferente, certo? Escrita igual e significado diferente. E aí eu trouxe para vocês algumas homófonas do som. Hablando, que é o verbo ablandar. Hablando, do verbo ablandar. E hablando com a H, com H, do gerúndio hablar. Então, nós temos hablando, de ablandar, e hablando, de hablar. Nós temos bacia, de vazia, côncava, vasilha côncava, uma taça, é uma bacia, que seria a nossa bacia também da língua portuguesa. E temos o bacia, que é o que não tem nada, é vazia. O porquê que elas são parecidas no som? Porque a gente já sabe que o V tem som de B. Então, bacia para vasilha e bacia para vazio. Mas a escrita é diferente. Bacilo, que é uma bactéria, e bacilo, de titubear, de enganar, de vacilo, de ser vacilão, sabe, da língua portuguesa. Então, nós temos bacilo para bactéria e bacilo para titubear. Belo para bonito e belo para pelo. Belo com B, bonito. Belo com la V, com V, é pelo, é de veludo. Isso, com H, de fazer, a ser. Isso do verbo a ser. E isso, com I, sem o H, é subir uma bandeira ou hastear uma bandeira. Isso é hastear. Olha, com H, é a saudação, olá. E olá, sem o H, é a onda do mar, la ola del mar.
la orilla del mar. Sábia, com B, é uma pessoa inteligente. É o mesmo sábia da língua portuguesa. E sábia, com V, é o líquido das plantas, a seiva das plantas. Vidente é o adivinho. Vidente, o adivinho, é igual na língua portuguesa. Vidente. Vidente, com B, é quem tem 2 dentes. Já as homógrafas são aquelas com a escrita igual e o significado diferente. Só voltando um pouquinho, galera, essa lista ela é imensa também. Tem várias homófonas e várias homógrafas. Eu escolhi só algumas, porque senão a gente ia ficar falando assim muito tempo e a gente vai analisar as questões de 2021. Então, vamos lá. Amo, do verbo amar, e amo de dueño. Então, é igual ao português. Nós temos eu amo e ele é meu amo. Então, é igual ao português. Bala de projétil e bala de voz de oveja. Em espanhol, bala é a bala da arma no projétil e bala também é o som que a ovelha faz. Cola, pegamento, que é a nossa cola, e cola, que é o rabo dos animais. Então, pode ser cola como cola de colar e cola de rabo. E também cola de fila. Llama, para o animal, llama, a llama. E llama, do verbo llamar. La muñeca, que é o juguete, que é o brinquedo, a boneca. E a muñeca, que é o pulso, a parte da nossa mão. Nós temos pegar, que é golpear, dar uma porrada, e pegar também, unir com pegamento, ou seja, colar. Colar é pegar, certo? Essas foram só algumas palavras para eu mostrar para vocês que existem as homófonas e homógrafas, que são as palavras homônimas. Essas palavras vão aparecer também em muitos textos em língua espanhola. O que você vai fazer para que isso não te confunda? Analisar o contexto. O contexto ele vai mostrar para você sobre o que ele está se referindo. Qual é o significado daquela palavra, ok? Belezinha? Então, roda a vinheta para nosso vocabulário de hoje. Hoje eu trouxe para vocês o vocabulário de las películas. Eu gosto muito de assistir filme, gente. Las películas, os filmes de ação, de terror, de comédia. Eu gosto romance, as séries. Nossa, eu sou apaixonada. Então eu trouxe aí algumas palavrinhas voltadas para las películas. Vamos ver na tela grande? El guión é o texto da película, do filme. Tudo que os autores, os atores leem, é o texto, el guión. Rodaje, grabación y filmación. Tanto el rodaje, la grabación ou la filmación são palavras que servem para falar que está usando a câmera para registrar a ação. Estamos rodando, vamos a la grabación, vamos a la filmación. Então, são palavras para registrar a ação. La fotografia de um filme é a imagem visual do filme. El maquillaje e la peluqueria é o departamento que se ocupa dos aspectos físicos, né, e dos atores e das atrizes. É lá onde ficam os camarins, né? Onde usam as maquiagens e onde faz a maquiagem e o cabelo. El vestuário é departamento que se ocupa da roupa dos atores, dos figurinos,
dos atores e das atrizes. Los efectos visuales ou especiales são os trucos, são os efeitos especiais. É o que faz com que os filmes sejam mais espetaculares. La banda sonora é a trilha sonora do filme. La trama é a história. La escena são as cenas. El final é o final do filme, a parte final. El actor e la actriz, que são o nome que se dá aos personagens. El personaje é o personagem. El protagonista ou la protagonista são os personagens principais. El malo ou la malo são os antagonistas, os vilões da história. El estreno é o dia que a película vai estar disponível, que o filme vai estar disponível. É a estreia do filme. El cine é o cinema. Los boletos de cine são as entradas, né? Os ingressos do cinema. Agotado significa que está esgotado. Carteleras são os cartazes com as divulgações dos filmes em exibição, que são aqueles que ficam na entrada do cinema. Máquinas expendedoras são as máquinas que você coloca dinheiro, que sai refrigerante doce, salgadinho, são aquelas máquinas, né, de refrigerante. Subtitulada são as legendas e doblada são as dublagens. Eu trouxe aqui duas animações latinas, né? Que eu não poderia deixar de falar, que é El Coco, que em português foi traduzido para Viva, a vida é uma festa. Já assisti várias vezes e amo. E do lado, que eu também já falei para vocês, Encanto, que é baseado muito na cultura colombiana, e o Viva a Vida é uma Festa fala do Dia de los Muertos, da cultura mexicana. Então, nós temos películas românticas, película de terror, película de comédia, película documental, película animada, la película de suspenso, película de acción e película de drama. Certo? Listos? Vamos então agora para o Enem. Então, vamos logo para o Enem, galera, porque a gente precisa estar ali preparados, né? E a primeira questão que eu trouxe para vocês do Enem de 2021 não tinha título, vinha só esse textinho do Borges e falava o seguinte: en el suelo, apoyado en el mostrador, se acurrucaba inmóvil con una cosa, un hombre muy viejo. Los muchos años lo habían reducido y pulido como las aguas a una piedra o las generaciones de un hombre a una sentencia. Era oscuro, chico, reseco y estaba como fuera del tiempo en una eternidad. Olha só, vou traduzir para vocês. Ao solo, apoiado a um mostrador, estava ali encurralado, imóvel como uma coisa, um homem muito velho. Os muitos anos o haviam reduzido, polido como águas a uma pedra, ou as gerações dos homens a uma sentença. Era escuro, pequeno, seco, e estava como fora do tempo, em uma eternidade. No âmbito literário, são mobilizados diferentes recursos que visam a expressividade. No texto, a analogia estabelecida pela expressão como las aguas a una piedra, ele tem a função de quê? De enfatizar a ação do tempo sobre a personagem, de descrever a sua objetivação do ambiente, de expor a anacronia da personagem, caracteriza o espaço do conto ou narra a perenidade da velhice. Então, quando ele fala bem aqui, polido como las aguas a una piedra, ou as gerações aos homens. Então, ele está dizendo o quê, gente? Ele está dando ênfase ao quê? Ao tempo, né? Que só a água que vai batendo na pedra, ela vai fazendo que ele seja polido, que ele vai envelhecendo, que ele vai mudando com o tempo.
Então, é a ação do tempo sobre a personagem. Esse outro texto, ele era um pouquinho maior também, e também sem título, dizia o seguinte: Hoy, en cuestión de segundo, uno es capaz de conocer la vida de un individuo o las actividades que lleva a cabo sin necesidad de contacto personal. Las RRSS tienen la poderosa virtud de invocar concentraciones de gentes con idearios comunes y generar movimientos como la primavera árabe, por ejemplo. Bajo ese parámetro, cualquier incidente puede ser inmediatamente reportado por grabación o filmación, por lo que a los aparatos celulares, más allá de su utilidad en términos de conversación, habría que cualificarlos como la guillotina del siglo XXI. Así es, son estos los que han pasado a convertirse en artefactos con cuyo uso se han develado conversaciones, acuerdos negociados, chantajes y un sinfín de hechos que han dado curso a procesos de naturaleza legal e investigativa que han tumbado gobiernos, empresas, empresarios, políticos y que incluso ha servido en un caso reciente para que un inocente recupere su libertad tras 4 anos de injusto encierro. O texto trata da evolução inerente da funcionalidade de recursos tecnológicos. A expressão guilhotina do século XXI destaca que os celulares de hoje podem o quê, gente? Aí você poderia só voltar novamente lá, né? Ver onde ele está dizendo la guilhotina del século XXI e olha o que vem falando antes. Abaixo desses parâmetros, qualquer incidente pode ser imediatamente reportado por gravação ou filmagem pelos aparelhos celulares, mas além das suas utilidades, que são a termos de conversação, de conversa, nós poderíamos classificá-los como a guilhotina do século XXI, que por conta dessas suas formas de utilidade, né? E aí, hoje nós podemos falar que os celulares podem oferecer recursos com funções múltiplas, reunir usuários com ideias semelhantes, divulgar informações instantâneas, organizar movimentos sociais e assumir utilidade jurídica. E aí você diz, professor, o celular ele pode fazer tudo isso. Só que quando a gente pensa em guilhotina do século XXI, nós temos que pensar um pouco além. Um pouquinho além. O que a guilhotina fazia, gente? A guilhotina era a sentença jurídica, né? Então, eles eram julgados e eram mandados para a forca ou para a guilhotina. E quando ele faz esse paralelo com o celular hoje, dizendo que ele é a guilhotina, ele está querendo dizer o quê? Que ele pode assumir utilidade jurídica hoje. Por que ele pode assumir utilidade jurídica? Porque hoje em dia, uma filmagem, uma conversa, um print de uma conversa, ele também já pode ser usado juridicamente para condenar ou não uma pessoa. Sabiam disso? Pois é. Então, prestem atenção e muito cuidado com o uso do celular. Vamos para a terceira questão. Aqui nós temos uma tirinha. Nessa tirinha, nós temos várias informações. Então, vamos dar um zoom para a gente ver ela melhor. A televisão fala o seguinte: guerra, crises, inseguridade, miséria, violência, luxo obsceno. E aí o cara tá ali, né, com a sua bebida na mão. Ele fala o seguinte: por Deus, que le ha passado al mundo? E o outro, lendo o jornal, fala: nós outros. Então a televisão diz guerra, crises, insegurança, miséria, violência, luxo obsceno. E o que está bebendo fica perplexo com o que ele está vendo e diz: nossa, o que foi que aconteceu com o mundo? O que está acontecendo com o mundo? E o outro, muito sabiamente, diz: nós. A única coisa que aconteceu no mundo. Nós estamos fazendo isso com o mundo.
A charge evoca uma situação de assombro frente à realidade que assola as sociedades contemporâneas. Seu efeito humorístico reside na crítica diante do quê? Da constatação do ser humano como responsável pela condição caótica do mundo, pelo apelo à religiosidade diante das dificuldades enfrentadas, pela indignação dos trabalhadores em face à injustiça, pela vinculação de informações trágicas pelos telejornais ou pela manipulação das notícias difundidas pelas mídias. A parte humorística, o efeito humorístico é exatamente quando o personagem fala nós outros. Ninguém esperava que ele dissesse, o que está acontecendo com o mundo? Poderia ter milhares de respostas, mas ele tem uma constatação de que o ser humano é o responsável pela condição caótica do mundo. E essa resposta inusitada é o que traz esse assombro, né, para a análise. O que eu quero pedir para vocês, galera? Vocês precisam ter muita atenção. Vocês precisam prestar atenção em cada detalhe da avaliação. Um simples detalhe, ele pode fazer toda a diferença. Tanto em espanhol, como em inglês, como em língua portuguesa, os textos eles podem ser imensos em uma pergunta bem simples, assim como uma simples charge bem pequenininha com uma resposta um pouco mais complexa. Então, você tem que prestar bastante atenção, você tem que estar muito aberto para aquilo que o autor e que o Enem está pedindo. Ok, meus amores? Vamos agora falar de literatura. Vamos para o livro que eu trouxe hoje para vocês. Nós temos Los Detectives Salvajes, de Roberto Bolaños. Roberto Bolaños não é o personagem que fez o Chaves, viu? Nós temos Roberto Bolaño, que é o autor de livro, e o Roberto Bolaños, que eu acabo falando Bolaños no plural. O Bolaños é o autor do Chaves, do Chapolin, é quem fazia o Chaves e quem fazia o Chapolin, certo? El Chespirito. Então vamos ver o livro Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño. Vamos lá, dá um zoom nessa tela. Esse livro, do gênero romance, publicado em 1998, de autoria do escritor chileno Roberto Bolaño, o autor ganhou, por essa mesma obra, o prêmio Rômulo Gallegos. A parte central de Os Detetives Selvagens situa-se numa série longa e fragmentada de registros sobre a viagem e aventura de Arturo Belano, uma aliteração para seu alter ego, que também aparece em outras histórias e novelas. E Ulisses Lima, inspirado no poeta Mário Santiago Papasquiaro, entre 1976 e 96. Essas perambulações levam-no à cidade do México, a diversos lugares da Europa, em Israel e até a Libéria durante a Guerra Civil dos anos 90. Os diários são misturados à história de uma busca por Cesária Tinajero, o fundador do Real Visceralismo, um movimento literário da vanguarda da década de 20. Garcia Madero, um aspirante a poeta de 17 anos, narra-nos primeiro a cena poética e social dos novos realistas viscerais. Mais tarde, ele terminará o romance com o relato da sua fuga da cidade do México para o estado de Sonora. Bolaño definiu Os Detetives Selvagens como uma carta de amor à minha geração. Então ele se dedica aí falando sobre a história, sobre guerra, sobre tumulto, sobre muitas coisas, e ele intitula como uma carta de amor à geração dele. E agora, falando um pouquinho de outro país, vamos falar de Honduras. Honduras é o único país da América Central continental que não possui vulcões ativos. Então, assim, a maioria dos países da América Central tem vulcões ativos. Ainda que existam moedas, quase não são usadas em Honduras. O valor das cédulas do país vão desde um lempira, que é 14 centavos de real, até 500 lempiras, que corresponde a 70 reais. Então, eles têm ali tudo em cédulas, em papel.
É comum arredondarem a conta se der um número quebrado. Eles sempre vão arredondar para mais, viu, gente? Então, eles nunca vão arredondar para menos, eles não vão sair perdendo. Sempre vão arredondar para mais. A primeira ideia de um canal ligando o Atlântico ao Pacífico seria implementada em Honduras, chamada de Canal Seco. Foi uma proposta da Inglaterra de construir uma rede ferroviária ligando 2 portos nos distintos oceanos. Honduras foi o primeiro lugar da América continental que os conquistadores espanhóis atacaram. Nesse local atualmente se encontra a cidade de Trujillo. Honduras foi devastada por um furacão em 1998, batizado de Furacão Mitch. As mídias internacionais chegaram a sugerir que o país ia se sumir completamente do mapa. Mas eles conseguiram se reconstruir e estão aí fortes e vivos até hoje. A República Federal da Centro-América, um país único da América Central, envolvendo Nicarágua, Costa Rica, El Salvador, Honduras e Guatemala, foi idealizado por Francisco Morazán, considerando um herói hondurenho. O país chegou a se estruturar, mas se desmantelou em poucos anos. As 5 estrelas da bandeira de Honduras representam esses 5 países que queriam aí lutar por uma república centro-americana unificada. Eles queriam fazer com que a Honduras, junto com Nicarágua, Costa Rica e El Salvador e Guatemala, se formassem um país mais forte, se transformassem aí em uma liderança mundial. Mas não deu muito certo, porém ainda existem aí essa união entre esses países, ok? Essas são as referências bibliográficas da nossa aula de hoje, meus amores. Chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero ter contribuído positivamente para essa evolução de vocês. Estamos chegando no Enem, hein, galera? Então, vamos aí com tudo. E um grande beijo para vocês. Nós nos vemos na próxima classe.